Boa noite, no ar o Jornal 10. Vamos seguir com as principais manchetes desta edição. Ministério da Agricultura e Ambiente e Agência Nacional de Água e Saneamento promovem várias conferências para celebrar a data. Ministério da Saúde defende revisão da Carta Sanitária. PAICV manifesta preocupação com a situação vivida na Câmara Municipal da Boa Vista. 4 mortos e mais de 10 feridos em ataques frente ao Parlamento de Londres. Erdogan avisa a Europa, nenhum europeu andará em segurança. Papa pede que a água seja protegida como bem de todos. Vamos ao desenvolvimento. Reforço votos de uma boa noite. Jornal 10, seja bem-vindo a esta edição. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, o Ministério da Agricultura e Ambiente e a Agência Nacional de Água e Saneamento promoveram hoje um ciclo de conferências sobre a gestão de recursos hídricos com enfoque na temática das águas residuais. O ato teve lugar no Palácio do Governo. O Dia Mundial da Água, celebrado todos os anos a 22 de março, gira em torno da adoção de medidas sobre questões relativas à água. Em 2017, os temas centrais são as águas residuais e a campanha Por que Gastar Água? E gira em torno de redução e de reutilização das águas residuais. Na sessão de abertura do evento, o Ministro da Agricultura e Ambiente salientou a importância do tema deste ano, já que 2/3 da superfície é coberta de água. Mas se considerarmos que apenas uma fração muito pequena desta água, correspondente a 8 milésimos, é potável, que não está distribuída de forma uniforme, e que ela constitui a parte que normalmente se usa a nível doméstico, comercial e industrial, a coisa já muda de figura. Ela torna-se escassa, o que é muito preocupante. Acrescenta ainda Gilberto Silva que, se considerarmos que quaisquer desses usos alternam as suas características, transformando-a em águas residuais imprópria para o consumo, e que o processo natural que as transforma de novo em potável é lento e a escassez de água torna-se preocupante. E esta preocupação torna-se cada vez maior quando constatamos que boa parte das águas residuais são muito poluídas, especialmente pela atividade industrial, agravando ainda mais a escassez e a qualidade da água. Creio que hoje está assente que, se não se inverter esta situação, através da massificação do tratamento das águas residuais, estará claramente comprometido o futuro da sociedade humana. De acordo com este governante, Cabo Verde precisa de um investimento anual de 35 milhões de euros para atingir o nível mínimo de 40 litros de águas tratadas diariamente. Por seu lado, o presidente da ANAS, Hércules Vieira, afirma que estão a ser tomadas as medidas necessárias para fazer cobro às demandas que a água e saneamento necessitam. Salienta ainda a importância da água e deixa alguns compromissos para os cabo-verdianos. Fazer todo o esforço junto das operadoras, junto dos municípios, junto dos parceiros, no sentido, de facto, de cumprirmos, ao abrigo do Plenas, o objetivo e a meta de cada cabo-verdiano ter no mínimo 40 litros de água por dia para consumo e água, naturalmente, de qualidade desejada e de acordo com os padrões previstos. O Dia Mundial da Água visa alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança desse recurso natural tão valioso, sob o lema Águas Residuais, adotado pelas Nações Unidas para o ano 2017, chamando a atenção para a necessidade de reduzir o consumo de água pela via de neutralização das águas, necessidade de reduzir o consumo de água pela via de reutilização das águas residuais. Através do Orçamento do Estado 2017, o Governo aprovou um leque de medidas fiscais, nomeadamente o regime excepcional de regularização de dívidas. RERD é aplicável às dívidas da natureza fiscal e de segurança social, cujo prazo legal tenha terminado a 31 de outubro de 2016 e que sejam declarados pelo sujeito passivo, seu representante legal ou outro obrigado tributário.
A Agência Nacional de Água e Saneamento lança o seu recente website. A ANAS aproveitou a data que se comemora o Dia Mundial da Água para fazer o lançamento público do site. A apresentação aconteceu hoje no Palácio do Governo. Com o objetivo de expandir mais, segundo o presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento, este novo website vai trazer mais aproximação dos cabo-verdianos com a própria agência. Trata-se de mais uma ferramenta, mais um instrumento ao dispor da ANAS, mas do setor da água e saneamento, onde poderemos de facto passar toda a informação necessária sobre o setor, portanto toda a componente de projetos em curso, ter, digamos, a interface tanto com a população como para os utilizadores, digamos, das informações relacionadas com o setor da água e saneamento. Falta ainda alguns trabalhos a fazer, segundo Vieira, no que tange à infraestruturação, e com este site, segundo conta, serve também para a apresentação dos trabalhos feitos e por fazer. Mostra ainda preocupado com as periferias. Há necessidade de valorizar as águas residuais em Cabo Verde. Naturalmente que há ainda alguns constrangimentos de ordem infraestrutural para resolver. Estamos atentos a esses problemas, portanto, melhoria das infraestruturas existentes na rede pública. A ANAS tem aqui um papel de ser parceira, naturalmente autoridade do setor, mas ao mesmo tempo parceira dos municípios, das operadoras, na resolução desse problema. Acrescenta ainda. Naturalmente que nós não ficamos por aí, portanto, a nível só das infraestruturas, há todo um programa que já se fez referência aqui da reforma do setor, e aqui entra a reforma institucional, portanto, na criação ou transformação de serviços autónomos em empresas intermunicipais, com uma gestão muito mais robusta, muito mais empresarial, exatamente para dar vazão e para dar resposta a um serviço de qualidade às populações. O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos, a 22 de março, e este ano em Cabo Verde coincidiu com o lançamento do novo website da Agência Nacional de Água e Saneamento. O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, defendeu ontem a necessidade de revisão e atualização da Carta Sanitária de Cabo Verde, elaborada em 1998. Durante a abertura do Fórum sobre a Organização dos Cuidados de Saúde em São Vicente, o Ministro da Saúde disse que é necessário a revisão e atualização da Carta Sanitária de Cabo Verde, elaborada em 1998. Arlindo do Rosário justifica a posição com as mudanças do perfil epidemiológico, demográfico e sociológico do país. Isto devido à organização territorial da rede de infraestruturas de saúde numa cidade em plena expansão demográfica, tendo em consideração a natureza da acessibilidade aos cuidados de saúde, numa ótica de racionalização dos recursos. As deficiências na legislação que regula a saúde privada e a inexistência de uma autoridade reguladora são apontadas por Arlindo do Rosário como principais lacunas do sistema. O Fórum sobre a Organização dos Cuidados de Saúde em São Vicente decorre durante 2 dias no Mindelo. A primeira-dama Lígia Fonseca doou nesta manhã $4.000 às aldeias infantis SOS e à Associação Colmeia, um montante angariado pelo empresário de origem cabo-verdiana, residente na Califórnia, no IAS de Pina. Foram doadas para as aldeias infantis SOS, que vêm desenvolvendo um trabalho profundo junto das crianças de e na rua em todo o país. Uma outra quantia de 100.000 escudos foi para a Associação Colmeia, que trabalha com crianças e jovens com necessidades especiais. Não podia deixar de me lembrar desta associação, que é tão importante na defesa dos direitos das crianças aqui em Cabo Verde, uma associação que tem mostrado, uma instituição que tem mostrado um trabalho desenvolvido em defesa das crianças e das famílias cabo-verdianas. E por isso um donativo no valor de $3.000 será destinado às aldeias SOS. E o senhor Nuías de Pina, que vocês também já conhecem, que esteve cá há uns anos atrás a fazer a apresentação de uns vinhos que são produzidos pela empresa dele na Califórnia, fez também um donativo especial à Associação Colmeia. Nos últimos tempos, as aldeias infantis SOS têm vindo a investir na mobilização de recursos a nível nacional, segundo o diretor nacional das aldeias, Dionísio Pereira.
Esta contribuição irá ajudá-los em algumas insuficiências enfrentadas no momento. Nós temos, nos últimos anos, vindo a investir fortemente na mobilização de recursos ao nível nacional. E isto precisamente porque a nossa Associação Nacional, tanto a SOS Cabo Verde, no conjunto dos 18 países da nossa sub-região, conseguiu uma graduação para um patamar superior, portanto, o único dos 18 países da nossa sub-região a entrar para o chamado Cluster Challenge, e que significa que teremos de deixar de receber montantes superiores ao que vínhamos recebendo até 2015 e temos de mobilizar mais recursos ao nível nacional, junto da nossa diáspora, junto das nossas autoridades. Portanto, isto requer de nós muito esforço, e esta contribuição que vem pelas mãos da senhora Primeira-Dama e que partiu da nossa comunidade nos Estados Unidos vai ajudar-nos naturalmente a superar algumas insuficiências com que estamos confrontando neste momento. Os semi-escudos doados à Associação Colmeia vão ser canalizados para as famílias mais carenciadas, garante a presidente desta associação, Isabel Muniz. Vai ser canalizada para as ações diretamente para as famílias, sobretudo aquelas com mais vulnerabilidade. Nós temos vindo a fazer um apoio junto às famílias que têm carência para vir para as consultas. Nós temos vindo a fazer um trabalho de apoio domiciliário com as famílias e, naturalmente, que nós precisaríamos de algum apoio financeiro para dar continuidade a esse trabalho que temos vindo a fazer. De referir que os montantes foram angariados pelo cidadão Nuias de Pina, um empresário do setor de vinhos de origem cabo-verdiana que reside na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A bancada municipal do PAICV Boa Vista, através do eleito municipal Joel Lima Spencer, pronunciou hoje durante uma conferência sobre as afirmações do presidente da referida Câmara, em que ele terá dito que a Câmara vive uma situação financeira caótica e que, se soubesse, não iria candidatar. De acordo com um eleito municipal, Joel Lima Spencer, na última sessão da Assembleia Municipal, o edil da Boa Vista anunciou que a situação financeira da Câmara Municipal da ilha é caótica, que a Câmara tem dívidas avultadíssimas que todos os dias aumentam com novas faturas que vão tendo conhecimento. O PAICV considera essas afirmações graves e preocupantes. O PAICV entende que essas afirmações são graves e preocupantes, pois a Ilha da Boa Vista enfrenta enormes desafios com proliferação diária de barracas, graves problemas de saneamento, perspectiva de aumento exponencial da sua população e necessidade imperiosa de requalificação e embelezamento de Salrei e povoados e uma gritante deficiência a nível de cuidados de saúde. Joel Spencer apura ainda que, para atacar de frente a esses problemas, o PAICV necessita de uma estrutura municipal robusta, de boa saúde financeira, bem preparada a nível dos recursos humanos. Este eleito municipal questiona: qual é o montante da dívida da Câmara Municipal da Boa Vista e quem são os credores? Se é verdade ou não que uma grande parte das dívidas que encontrou são relativas à aquisição de materiais de construção que foram utilizadas nas últimas eleições, nas últimas campanhas eleitorais do MPD, nas últimas eleições autárquicas. O caso da queima de arquivos, onde constavam requisições e faturas da Câmara Municipal a comerciantes locais de materiais de construção civil, está ou não relacionada com essas dívidas contraídas pelo anterior edil. O PAICV aproveitou também para denunciar a situação difícil vivida pelos funcionários da Câmara Municipal da Boa Vista, que estão desmotivados, existindo sinais claros de perseguição e de discriminação, segundo o eleito municipal. Seguimos agora com as opiniões fortes de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Esta semana fomos surpreendidos
com uma publicação no jornal A Nação de uma suposta lista dos principais devedores do novo banco. Uma lista composta quer por pessoas singulares, indivíduos, cidadãos, quer por empresas. Ora, a publicação desta lista é, sem dúvida, uma grande machadada naquilo que é um dos princípios fundamentais de qualquer país democrático, qualquer país de direito, utilizando melhor essa expressão, onde o direito à privacidade, sobretudo a privacidade, aquilo que se chama de sigilo bancário, é uma das marcas de confiança na relação entre os cidadãos e as instituições financeiras. Portanto, foi algo anormal, fora de comum e que põe claramente em causa a confiança na relação entre os cidadãos e os bancos. Também, claramente, é algo que belisca as entidades que tutelam ou regulam este setor, neste caso o Banco Central e o Ministério das Finanças. O jornal A Nação, que publicou esta lista, diz que a fonte, ou seja, a origem da informação é o Ministério das Finanças. O senhor ministro, em representação do Ministério, diz que não. O Banco Central também condena e não aceita ter sido a fonte desta informação. Portanto, estamos no meio de algo que carece de uma explicação. Para além das questões relativamente ao novo banco que nós já vimos, sobre a pertinência da sua criação ou não, e também o timing da sua extinção, todas essas questões já foram suficientemente debatidas. Portanto, este segundo acontecimento, ou seja, a apresentação pública, a divulgação dos nomes dos principais devedores, será preciso que se apure os responsáveis. É importante que isto aconteça, é importante que sejam responsabilizados para podermos continuar a confiar nas instituições. O Banco Central, o Ministério das Finanças, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, será importante que este momento, por exemplo, nos ajude a concluir que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não é uma mera figura decorativa, que a sua função realmente faz sentido, quer dizer, é um momento chave também na criação de uma relação de credibilidade entre as instituições, nesse caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados e os cidadãos, mas não deixa de ser um desafio para todo o sistema. Espero eu que os próximos dias tragam mais informações, porque isso pode acontecer com qualquer cidadão e com certeza que ninguém aprova esta forma de atuação. Aqui parece-me que a liberdade de informação, ou quer dizer, a pertinência de se tornar público essas informações choca claramente com o direito das pessoas à privacidade, ao bom nome. Maiormente, segundo se diz, a lista nem sequer é uma lista de devedores propriamente dito, mas sim de pessoas que contraíram empréstimos, pessoas e instituições neste banco. Portanto, há que rever essa situação e é uma chamada de atenção em favor da qualidade da nossa democracia. O segundo assunto que nós trazemos aqui hoje tem a ver com o dossiê Chão das Caleiras. Nesta semana, os moradores de Chão das Caleiras voltaram a reivindicar uma maior atenção do governo para com a situação que a população desta comunidade vive. Aqui não vamos discutir os detalhes, é subejamente conhecido que tudo que tem sido prometido em termos de realojamento, em termos de novas condições de regresso às Chão das Caleiras, em termos de investimento em atividades produtivas, em recuperação das habitações. Quer dizer, há um conjunto de aspectos que não vale a pena discutir aqui. Eu queria apenas reforçar um aspecto que é o seguinte.
O exemplo de Santas Caleiras, como muitos outros exemplos, nos faz concluir que os governos atuais em Cabo Verde devem, qualquer governante, qualquer governo, deve ter em conta o seguinte: hoje em dia, muito diferente do que era a democracia no seu início, na década de 90, mas hoje em dia temos uma sociedade civil mais atenta e mais atuante. O que quer dizer o seguinte: o governo, no exercício das suas ações, não deve ter em conta apenas aquilo que são as oposições tradicionais, ou seja, os partidos políticos, os atores tradicionais, os partidos políticos da oposição, os sindicatos. Esses segmentos são importantes e hão de continuar a ser importantes, mas hoje em dia, cada vez mais, a avaliação, o barômetro da satisfação da população perante uma governação, ela é muito visível a partir das reações da sociedade civil. Ou seja, ações como dos cidadãos de Santas Caleiras devem ser tido muito em conta e os governos devem atuar no sentido da resolução destas questões. Portanto, aqui reforço o apelo ao governo no sentido do diálogo com esta comunidade, no sentido de resolver os problemas em relação aos quais assumiu resolver e em tempo útil terá que o fazer. A última questão que trago aqui hoje tem a ver com o acontecimento que houve durante essa semana, que foi um encontro, uma reunião de profissionais da área do serviço social, da área da assistência social, melhor dizendo. Portanto, estes profissionais se reuniram e debateram um conjunto de questões e se articularam no sentido de se organizarem numa associação em defesa desta importante classe profissional. É um acontecimento que eu considero marcante. É muito importante que determinadas profissões muito úteis ao desenvolvimento de uma sociedade não fiquem no anonimato. É muito importante que os profissionais de determinadas áreas, como as ciências sociais de uma forma geral, a psicologia, a assistência social, há áreas que são muito importantes para o desenvolvimento saudável de uma sociedade, mas que não fazem parte do leque de profissões tradicionais. Nós sabemos que as profissões mais tradicionais, como a advocacia, a medicina, as engenharias, já estão bem organizadas enquanto classe, enquanto ordens profissionais. Por isso, para que uma sociedade cresça de uma forma mais equilibrada, é preciso que as outras profissões também estejam devidamente articuladas. Ultimamente tenho acompanhado a Associação dos Nutricionistas de Cabo Verde, estão se articulando e estão a ter uma dinâmica muito boa, que é muito importante também. Foi criado recentemente a Ordem dos Veterinários de Cabo Verde, algo também que nós devemos saudar. Esse movimento de grupos profissionais de áreas de saber é importante que seja consolidado. Exorto os profissionais das outras áreas a se articularem também, porque só assim nós podemos ter um governo, as câmaras municipais, como políticas públicas de absorção das várias especialidades, de forma que o cidadão também se beneficie destes serviços. Portanto, é importante este movimento, este dinamismo dos profissionais da área do serviço social, e é de louvar, e espero que continuem e que atuem e que saibam se organizar no sentido de fazer influência sobre os poderes públicos. Vejam o seguinte, pronto, nós não podemos apostar única e exclusivamente nas formações como vertente empreendedora, nas formações para negócios, ou para empresa, ou para gestão, ou para o marketing, que são áreas importantes, sim, mas precisamos também de profissionais que seguramente estarão ligados aos serviços públicos, mas que exercem funções fundamentais para que a sociedade se equilibre. Portanto, é de se louvar e espero que assim se continue. Para terminar, como sempre,
aproveitamos para desejar uma boa semana a todos os telespectadores deste programa, a todos os telespectadores da TIVER, esta televisão que é uma marca em termos de serviço público aqui em Cabo Verde. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Momento para acompanharmos as principais manchetes que marcam o dia de hoje a nível de África. A Congo Democrático, o juiz sentenciou o antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba a 1 ano de prisão e a multa de 300 mil euros por subornar testemunhas durante o seu julgamento por crimes de guerra. A Sudão do Sul, no Dia Mundial da Água, a Unicef adverte que mais de 5 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, cuidados sanitários ou de higiene adequados. Líbia. A Marinha resgata 420 migrantes tentando atravessar o Mediterrâneo para a Europa, todavia 3 pereceram e 30 outros estão dados a como desaparecidos. Somália. Pelo menos 5 pessoas morreram em Mogadishu devido à explosão de um mini-autocarro carregado de explosivos. Gana. 20 estudantes morreram quando uma árvore caiu em cima durante uma tempestade num local turístico.